Bem, eu acho que vocês já escutaram falar da Caninos Loucos, né? Caninos Loucos é o projeto brasileiro de Single Board Computer, né? Você já deve ter escutado falar da Arduino. Quem escutou falar da Arduino aí? Quem escutou falar da Raspberry Pi? E quem escutou falar da Caninos Loucos? A Caninos Loucos é a Single Board Computer projetada e fabricada por brasileiros, tá? É a contribuição que o Brasil está dando nessa área de internet das coisas. Então vamos falar um pouco do que é a Caninos. Bem, do ano passado para cá teve uma novidade, que a Caninos virou a plataforma de referência para o Plano Nacional de Internet das Coisas. Ou seja, a Caninos ela vai além da Raspberry Pi e da Arduino, porque é uma placa industrial graded. É uma placa certificada por várias entidades para ser usada no mundo real. E a gente acabou de ter a notícia que o BNDES resolveu financiar um programa aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos botar Caninos em toda a rede semafórica. Isso é muito legal. Ou seja, cada cruzamento aqui de São Paulo vai ser uma plataforma de multisserviços em que quem vai colocar os serviços podem ser vocês. Ou seja, a Marinha do Brasil acabou de conversar comigo. Eles querem 400 placas para supervisionar bases militares. A Polícia Federal está adotando a Caninos. Várias empresas, que eu não posso citar o nome aqui, mas que vocês conhecem muito bem, estão maciçamente adotando a Caninos. E é muito legal, porque ela vai além das outras placas, porque o software que vocês colocarem nela pode virar um software de mundo real, em aplicações de mundo real. E essa é a proposta dessa Single Board Computer. Vocês estão vendo o módulo? A gente está quebrando vários paradigmas aqui. Um dos paradigmas é trabalhar com módulo IoT. Na verdade, depois eu vou detalhar para vocês, mas isso é o verdadeiro computador. O resto é a coisa. A gente vai abrir esse hardware para vocês modificarem como quiser. Se vocês quiserem ligar no drone, no carro, no aspirador, na máquina de lavar prato, na geladeira, a gente vai abrir o hardware para vocês mudarem como vocês quiserem, diferentemente das outras Single Board Computers. Bem, existe um programa nacional estruturante, ele sobreviveu a 2 governos, então isso é legal porque não deixa de ser um projeto político do governo ABC, mas é um projeto de Estado, e é um projeto de Estado para apoiar jovens como vocês a conquistar não só o mercado brasileiro, mas o mercado global. E mais recentemente ele entrou no Programa Nacional de Internet das Coisas. Qual que é o conceito que está por trás? Internet das Coisas é real, mas nem tudo é aberto, especialmente o hardware. Você não consegue pegar uma Raspberry Pi e mudar. Você não consegue pegar uma Arduino e mudar tudo o que você quer. Tem as travas lá dentro que te impedem de você usar essa tecnologia em aplicações de mundo real. A gente tem as 4 liberdades aqui, os 4 freedoms. E a oportunidade é Single Board Computer flexível. Então, os arquitetos do LSI trabalharam durante 2 anos para a gente ter a placa mais flexível possível. E aí, dentro da ideia de flexibilidade, a gente veio a ideia de módulos. São módulos intercambiáveis. Como você tem um módulo de memória, você quer mais memória, menos memória, você troca o módulo. No nosso caso, você quer mais ou menos computação, você troca o módulo IoT. Essa é a sacada. Bem, o problema é que o Brasil consome muita tecnologia. Mas não é porque consome muita tecnologia que a gente faz essa tecnologia. Se o Brasil empregasse na mesma proporção que consome, acho que vocês não estariam nem aqui. Vocês estariam entupidos de trabalho até o pescoço. Então a gente sabe que quem tem aí Samsung S9, Apple X, a gente consome tecnologia muito bem. Mas a gente tem uma dificuldade como nação de fazer tecnologia. Algumas coisas a gente fabrica, e a última coisa que a gente projeta, não projeta mais, né? Então, isso é um problema. E aí o que acontece? Por uma questão logística, a tecnologia chega muito cara no Brasil. Poxa, se a gente não faz tecnologia, nós não estamos inseridos nas cadeias mundiais de suprimento, e a logística, para chegar um container de alguma coisa aqui, é um absurdo. Então, infelizmente, no Brasil, tecnologia sai muito caro, inclusive uma Single Board Computer. Vão tentar comprar uma Raspberry Pi oficialmente, R$ 460. Esse é o preço se você pagar com nota. Se você achar mais barato, vem no contrabando. Então, esse é um problema
Contextual, tudo no Brasil em tecnologia é mais caro. Smartphone é mais caro, carro é mais caro, avião é mais caro, máquina de lavar roupa é mais caro, por causa desse contexto. E aí, a gente quer o apoio de vocês, porque a gente quer quebrar esse paradigma. Nós vamos fazer a nossa pequena revoluçãozinha. Aí nós temos que ir no é fundamental. Vocês estão desenvolvendo software para hardware de terceiros. E se o hardware fosse de vocês? Eu vou dar o hardware para vocês. Esse é o plano. Então a ideia é muito simples. Vamos projetar e fabricar single board computers no Brasil. Vamos fazer o made e design no Brasil. Vocês não sabem fazer software? Qual que é a diferença de fazer hardware? Nenhuma. Qual que é o problema? É só ter que ter coragem. Bem, e aí, como? Vocês sabem que aqui no LSI a gente tem um monte de tranqueira, né? A gente tem uma máquina de fabricar placas paradas. Está parada. Eu consigo fabricar 10 mil, o que vocês querem por dia. O que vocês querem fabricar por dia? S8? Laptop? É uma máquina com capacidade de inserir 60 mil componentes por hora. Ela é tão rápida que você não vê o posicionamento. A gente tem o pessoal da LSTech, a galera do LSTech sabe fazer projeto, todos nós somos projetistas lá. A gente criou o LSTech há 20 anos atrás, porque os nossos garotos iam trabalhar em banco, nossos garotos e nossas garotas. E a gente queria fazer projeto, e aí ninguém fazia projeto no Brasil. Então, o LSTech, além de organizar coisas como a Campus Mobile, a gente também, nós somos, vocês sabiam disso? A professora Roseli é projetista de eletrônica. Marcelo, cadê o Marcelo aí? Marcelo projeta hardware, Irene. Todos nós somos eletrônicos, gente. Está no nosso DNA, certo? Você se formou em engenharia elétrica, especialidade? Engenharia de software. Sistemas eletrônicos. Ou seja, a gente sabe projetar essas coisas. E aí faltou um maluco, né? Faltou uma dog. O Madog chegou a falar, faz, pô. Essa máquina parada aqui, vamos fazer esse negócio. Todo mundo conhece o Madog? Então, quem conhece esse cara aqui? Linus Torvalds. Quando o Linux tinha 17 anos, o Linux fugiu de uma nação que estava do outro lado da cortina de ferro. A Finlândia, na Guerra Fria, ela ficou do lado da Rússia, pessoal. Aí, quando acabou o Muro de Berlim, juntaram um pouco de dinheiro e os pais mandaram o Linux para os Estados Unidos. E aí o Linux foi trabalhar com o John, há 35 anos atrás. Aí o Linux chegou com 17 anos, como vocês, falou, o que eu faço aqui? Faz um sistema operacional Unix. O menino fez 90 dias depois. O que eu faço agora, John? A história é que a empresa não queria o Linux. O Unix não era um sistema operacional dominante, na época era o VAX VMS. Na verdade, a lenda que conta é que o chefe do John mandou o menino jogar o software fora. Não prestava. O John, puto da vida, atravessou o corredor e falou, não, você fez uma grande coisa para a humanidade, doe para o domínio público. Nós sabemos hoje que o Linux, ele ocupa 99,9% de toda a indústria da cadeia eletroeletrônica. Quem projeta Android aí? O kernel é Linux. Quem projeta para iMac ou iOS? É um kernel, é que na época tinha duas distribuições Linux. Tinha Linux System 5 e em Berkeley tinha a BSD. Mas a Apple adotou Berkeley, porque ficava do lado do Silicon Valley. Tá? Mas é a mesma coisa. E o João acha que o Brasil pode, sim, trazer uma contribuição no mundo de hardware livre. Ele acha que, da mesma forma que uns malucos na Finlândia fizeram isso há 30 anos atrás, a gente pode fazer a mesma coisa no Brasil com hardware livre. Tá? Em homenagem ao John, o Madog, o cachorro louco, nós somos os cachorros loucos agora. Tá? A gente criou essa marca, Caninos Loucos, e aqui, se vocês me permitirem uma liberdade poética, né? Os visionários estão aqui, tá? O problema do John é quando tem seguidores, né? O problema dos loucos é quando eles seguem. Então, o John
Ele é meio ranzinza. Cachorro inteligente, né? O cara se autodenomina vira-lata, mas colocou um dog alemão como cachorro representativo. Todos os cachorros aqui são autodeclarados, tá? A gente pediu para cada um pegar o seu cachorro que o representasse, né? O Edgar, o John, né? E o Fabrício, né? Tem mais cachorros, as meninas têm um problema que a gente não pode chamar elas de cachorras, né? Bem, então esse é o Caninos, tá? Então vamos para a parte de encerramento. Quando o governo chegou, falou, vocês vão dar um dinheiro para nós, a gente não acreditou, né? Governo falido. Mas a gente criou uma PPP, uma parceria público-privada, empresas colaboraram, a gente constituiu um fundo e a gente resolveu fazer uma família. Então não é só mais a labrador. A gente está fazendo cachorros muito pequenininhos, que são as pulgas. Infelizmente eu esqueci de trazer hoje, mas é do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Uma maquininha LoRa, Bluetooth, Sigfox, com Wi-Fi, com 16 interfaces de entrada e saída, 12 sensores, processador de 200 MHz, rodando Python, Java e C, não sei o quê. Nós temos a labrador e nós temos a bancar. A labrador é o cachorro amigo. Então imaginem, nós estamos chegando no mundo com uma placa saindo do Brasil. Os caras não querem, os caras querem que a gente continue índio, tá, pessoal? Então a gente vai tomar porrada. Então o labrador é o cachorro amigo, não morde, pode passar a mão, está treinado. Ele é totalmente compatível com a Raspberry Pi, Arduino, todas as placas Shields que vocês compraram funcionam. A gente é aquele cachorro que todo mundo quer, o labrador. E finalmente nós temos a bancar. A bancar é o seguinte, num devaneio, numa noite de verão, o John sonhou em fazer um supercomputador, né? Então a gente desenvolveu um hardware que é em homenagem ao maior cachorro do mundo, que é o bancar. O bancar é aquele cachorro da estepe siberiana, é um cachorro-leão, né? O cachorro tem o tamanho de um ser humano de pé, né? E a gente, então, está tentando cumprir toda a linha de IoT, pequenos devices, médios devices e grandes devices, tá? A labrador. Ele, na verdade, é um computador do tamanho do cartão de crédito. Não, mas ela é maior. É porque a motherboard é maior. A placa de CPU é menor que um cartão de crédito. Está gravando? Tá bom, depois eu falo para vocês. Não. Bem, esse é o módulo, tá? Esse é o módulo. Bandeirinha do Brasil, simbolizinho da Caninos Loucos. 4 CPUs ARM de A9, 2 GB de RAM, 16 GB de flash built-in. Ou seja, você pode botar a tua aplicação direto na memória interna. É uma memória de alta capacidade e durabilidade, tá? Barata, escalável, padronizada, interoperável e industrial graded, né? Ela encaixa em módulo. Isso daqui vai ser padrão, então isso daqui não vai mudar. A motherboard a gente vai mudar como vocês quiserem. Então, nós já estamos vendo placa para fazer drone, placa para fazer mini submarino, placa para fazer celular, placa para fazer supercomputador. Nós estamos fazendo uma placa do tamanho de uma folha A4 e botando 128 módulos. Nós vamos ter 256 cores, né? Enfim, esse é o modelo. Tá? E a novidade é o seguinte, a indústria brasileira gostou tanto da ideia que vocês viram que subiram as memórias, agora virou um chip só. Esse chip de memória é fabricado aqui em Atibaia, na Smart Modular. A gente desenvolveu o primeiro single board do mundo que só tem um chip de memória. Na verdade, é um chip 3D. Tem um andar de RAM, tem outro andar de RAM e tem um outro andar de memória flash, mas com controlador eMMC, que é o mesmo controlador que você usa em disco SATA. Então, você passa a ter uma memória aqui de alta durabilidade, para aplicações críticas. Então, você pode tacar num semáforo por 10 anos, a memória vai funcionar. Você pode colocar a tua aplicação com OpenFlow, OpenCV, ligar uma câmera e fazer analíticos em tempo real. Tá? Esse é o plano. Ou seja, além de ser o primeiro projeto totalmente brasileiro, ela é totalmente fabricada no Brasil. O sistema operacional, que é o kernel Linux 4.19, que é o último, está aqui. Adivinha qual que é a distro de Linux que vai vir padrão aqui? Debian 10. Hoje está na versão 9.
Vocês sabem que nós vamos ter a Debian Conf no Brasil, em Curitiba. Vão vir 500 pessoas do mundo todo. Nós vamos fazer uma rodada de distribuição de caninos lá com o Debian 10, que vai ser anunciado em Curitiba em julho do ano que vem. Infelizmente, Roseli, na mesma semana da SBPC. Nós vamos ter que se dividir. Né? Bem, o que nós temos na Labrador? Ela é uma arquitetura ARM Cortex A9, ela tem uma GPU igual do tablet nesse ano. Né? Tem Wi-Fi, tem Bluetooth 4, tem 2 GB de RAM, aqui está errado, 16 GB. Suporta Android e Linux. Bem, a plaquinha está aqui. E mais legal, a gente fez uma parceria com a FedEx para a distribuição global da placa. Tadã. Nós estamos fabricando 1000 placas e nós estamos procurando embaixadores para nos ajudar a distribuir essa tecnologia no Brasil e no mundo. O que nós vamos distribuir? O que nós vamos distribuir? Nós vamos começar a fabricar as placas a partir da semana que vem. Quem quiser vir aqui no laboratório, vai estar rolando. A gente conseguiu um patrocinador, que é a empresa de memória Smart Modular. Ela financiou a gente para a gente ter 1000 caixinhas dessas. Pensem assim, eu morri. Isso vai ter uma coisa legal para o Brasil, certo? Se vocês tivessem 1000 caixinhas, o que a gente pode fazer para viralizar? E mais do que isso, o símbolo do Brasil aqui é para a gente gerar emprego no Brasil. Cara, Marcelo, ajuda. Ontem eu fui no Ministério, falei com o ministro, o Marcos Ponte. Ele falou, olha, puxa, 1000 placas é pouco. Que bom que a empresa deu. Mas como que a gente faria? Olha, eu acho que 1/3 das placas, 383, tem que ir para a universidade. Nós temos que ir na FATEC, nas universidades federais, nas universidades privadas. Isso tem que entrar nas escolas. 1/3 a gente tem que dar para empreendedores como vocês, para criar negócios e empregos. E vou falar, o único stand na CES esse ano foi do LSTech mostrando a Labrador. Todo mundo conhece a CES em Las Vegas? Consumer Electronics Show? O único stand do Brasil foi o nosso. Caras, a gente vai falar com a Claro. Eu, a professora Roseli, a gente vai virar pai de novo. A gente quer pai e mãe, né, Roseli? A Roseli está com uma ideia de alugar uma casa lá em Las Vegas, só para a gente vender os produtos de vocês em cima da Labrador. E aí o ministro falou, a terceira frente tem que ser as corporações. Então fala com a Claro, com a Ambev, com a Embraer, as grandes empresas brasileiras, Votorantim, Vale, coitado, tiveram problema. Esses caras têm que adotar essa tecnologia para o bem do país. Eu achei a sugestão do ministro ótima. E a gente vai tentar fazer isso. Então, assim, nós temos um universo de 300 placas. Ideias têm que acontecer. Quem vai tomar a decisão final das placas é o cachorro grande, é o Madog. Ele vai estar aqui na semana que vem. Quem ficar mais uns dias, a gente pode até fazer um contato da Campus Mobile com ele. Ele vai estar, como ele ajudou a viralizar o Linux há 30 anos atrás, ele veio com dinheiro próprio para o Brasil entender como a gente pode viralizar a Caninos. Tá bom? Bem, para encerrar, a gente está com um lote piloto, as placas estão saindo como pãozinho. Bem, alguém perguntou aí, tá? Eu assinei NDA com todo mundo. Já estamos fazendo 2 outros módulos, com mais memória flash, nós vamos chegar até em 32 GB, para fazer data pool, IA, entendeu? Fazer computação de borda. E nós estamos projetando uma placa 64 bits. O que acontece, eu não posso falar a marca da outra placa, mas a versão de 32 já está 25% mais rápido que a placa outra, né? A gente acha que a versão de 64 bits vai ser de 2 a 4 vezes mais rápido. Mas a gente está usando memória de baixa potência, low power, as mesmas de celular. Então é muito legal que a placa não torra.
A gente deixou algumas aplicações rodando 72 horas a 80 graus Celsius. Não pifou, não travou, não deu crash. Então, assim, se a gente vai colocar a placa em painel solar, em fazenda no Nordeste, o pessoal de Israel nos procurou para fazer gestão de irrigação no deserto de Gaza, lá tal, a placa aguenta. Então, para aplicações reais, de mundo real, ela está bem robusta. Só para encerrar, vamos falar da pulga. A pulga é outra ideia muito legal. A gente resolveu fazer o menor cachorro possível, mas um cachorro que extrai energia do meio ambiente. E aí a gente resolveu projetar, ficou tão pequenininho que não dava para chamar de chihuahua, pequinês, pincher. A gente está chamando de pulga. A gente quer que a pulga seja vendida em Leroy Merlin, por R$15. A pulga é um single board computer do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Ela tem 16 interfaces de GPIO, ela tem 12 sensores e está um chip, agora essa novidade, o chip também está sendo projetado pela LSTech. E é um chip open source. Todo mundo conhece tecnologia Intel. Todo mundo conhece tecnologia ARM. Alguém conhece tecnologia RISC-V? O RISC-V é um processador aberto, open, como o Linux. Então vai ser muito legal, porque todo o projeto do chip vai ser também Brasil. Tá? Isso é muito legal. Bem, é isso. A gente está criando uma marca Made and Designed by Brazilians. Tem uma coisa Made and Designed by Brazilians que todo mundo usa, que é avião da Embraer. E tem uma outra coisa que é Guaraná. Eu espero que tenha uma terceira, que são as placas da Caninos Loucos. Alguns parceiros importantes, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, a USP, a Marinha do Brasil, a Smart Modular, o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, o Centro de Empreendedorismo da USP, o BNDES, a CAPES, o LSTech, a Polícia Federal, o CIT e a USP. Pessoal, obrigado. Tenho tempo para algumas perguntas. Só um detalhe, a gente não fez parceria com a FedEx. É que esse projeto está com tanta sorte que tem uma caixinha padrão da FedEx que encaixa direitinho. Então, quando um dos conselheiros viu aquilo, falou, nossa, nós temos que acelerar, então, o programa de distribuição dos Estados Unidos. Né? Legal. Mas foi pura coincidência, mas, ó, já estou mandando comprar umas 100 caixas para a gente mandar para os nossos colegas. Né? Obrigado, Marcelo. Perguntas? Espera aí, que eu levo o microfone para você. Obrigada, professor, pela apresentação. Eu queria saber, em questão de viabilidade e custos, como ela se compara com as concorrentes internacionais. Isso é legal, né? A gente não pode comparar a laranja com banana, em termos de custo. As single board computers, até então vigentes, elas têm só 1 GB de RAM. A gente vai oferecer a Labrador com 1, 2 e 4 GB. Porque é o conceito do módulo, como um módulo de memória. As single board computers, outras, não têm memória interna. Então você tem que botar aquele chipzinho externo, que é uma memória, é um flash, pifa. Depois de 3 meses, a aplicação pifa. A gente botou dentro do hardware um chip de alta durabilidade, eles chamam de High Endurance. A placa tem uma série de proteções contra a radiação eletromagnética, choque. Então, a gente já está testando com a Marinha, a gente bota em poste e não pifa com raio. As outras placas não têm essas proteções. E, finalmente, a gente está com o USB 3. Então, se você botar um disco SATA lá, dá quase 4 gigabits por segundo. Então, para aplicações de IA é muito rápido. Ou seja, a gente tem mais hardware, e hardware custa. Como, ontem eu falei com o Ministério, o governo federal vai dar um benefício que não vai ter imposto nenhum sobre essa placa. O imposto é 0. Então, a gente acha que essa placa vai chegar entre 250 a 350 reais no mercado. 100 reais mais barato que uma outra placa, se ela chegar com imposto.
Bem, nós estamos fabricando agora 100, 200, 300 mil placas. A gente acha que quando ela chegar em volume de 1 milhão, ela vai ser o mesmo preço ou mais barato. Porque dessa vez a gente quer criar uma sociedade de propósito específico, cujo dono vai ser a comunidade de software livre. Então isso a gente está discutindo com o John, né? Ou seja, a placa vai ser nossa. Um dos medos nossos é essa tecnologia ser comprada como comprar na Embraer, entendeu? Então, a gente sabe que se for da comunidade, ninguém tira da gente, só se tiver guerra, né? Vierem querer, no tiro, tirar da gente. Então, essas são algumas preocupações, mas, sim, a placa é mais barata. O que está acontecendo, as empresas estão muito empolgadas, porque elas sabem que elas têm que investir em software. E software é muito caro. Então, eles estão até pensando numa ideia maluca, que é o seguinte: toda vez que uma empresa comprar 10 placas, doar uma para a comunidade, vocês. Entendeu? Porque eles sabem que lá na frente, eles vão ter gente desenvolvendo software para eles. Entendeu? Então, é um processo que a gente está inventando também de transferência de renda e inserção da comunidade brasileira em cadeias globais de suprimentos. Eu estou desenhando com a professora Roseli outra ideia de fazer um programa de certificação global. Então, se a gente começar a espalhar labrador pelo mundo, um japonês, um nigeriano, um canadense, vai poder comprar software do Brasil e pagar vocês em dólar. Então, essa é outra ideia que está tendo. A gente está conversando com órgãos de certificação para certificar vocês no Brasil. E aí tem um portal que fazer B2B, né? Então, chegou placas na Ásia. Puxa, eu preciso desenvolver uma aplicação tal. Em vez de vocês atenderem só o mercado brasileiro, a gente poderia atender o mercado global. Essa é outra ideia que está vindo, certificação. Mas sim, a placa, por mais que ela tenha mais coisas, a nossa ideia é que ela custe a mesma coisa ou menos que as placas concorrentes. Boa tarde. Meu nome é Rafael. Aqui, uma curiosidade que eu tenho seria se já tem uma data específica para o lançamento dessa placa, quando ela, no caso, vai estar no mercado disponível para a gente poder utilizar. Então, a gente está, a partir do dia 15 de fevereiro, a gente começa a distribuição. A gente está abrindo campanhas na Quickstarter. Estamos fechando. Como? O programa Beta Tester começa dia 15 aqui com a vinda do John, semana que vem. Venda, nós já estamos falando com empresas para licenciar, porque nem a USP nem o LSTEC pode vender nada. Mas isso vocês não se preocupem, tem uma fila enorme. Bom, eu aqui. Meu nome é Vitor, eu sou lá da Federal do Rio Grande do Sul e eu gostaria de saber em relação à parceria com universidades que vocês já têm em mente, porque eu trabalho lá num centro de tecnologia acadêmica, onde tem muito forte essa proposta do software livre. Então, nós desenvolvemos muitas aplicações com o objetivo de difundir a ciência para pessoas leigas. Então, o nosso site tem todos os projetos documentados desde o passo a passo. Eu gostaria de saber mais a respeito, em específico, principalmente desse quesito das parcerias, por favor. Então, a gente conversou com o Ministério vai dar um apoio especial para as federais, né? Então, a gente vai ter 300 placas para as universidades. Se a gente der 10 placas para a universidade, nós temos 30 universidades. E aí o Ministério ontem falou até uma coisa mais legal. Puxa, mas só as placas não vão fazer nada. A gente podia fazer um pacotinho e mandar junto 50 mil reais para o pessoal desenvolver aplicações locais. Eu falei, nossa, deixa eu me beliscar aqui, não estou acreditando. Foi um coronel que deu a ideia. Eu nem falei nada para não mudar da ideia, eu achei demais. Né? Então, assim, isso vai acontecer nas próximas semanas. Mas se eu tiver alguma sugestão, vocês podem também entrar no site da academia e cadastrar lá, né? Tipo de sugestão que vocês estão vendo. E como está tudo acontecendo muito rápido, a gente não está tendo tempo de fazer negociação e conversas individuais. Mas se vocês gerarem a demanda lá no site, vai estar nos ajudando a conseguir articular mais rápido parcerias para vender editais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem programa em Linux aqui, levanta a mão. Quem programa em Android? A gente está instalando o kernel 4.19 e agora o Debian 10. Na sequência, a gente vai portar o Android. Aí nós vamos buscar a Google uma certificação e botar... A gente vai falar com a Claro. Faz sentido botar um chip 4G certificado pela Anatel. Aí você bota o chipzinho da Claro, vai botar na rede deles, né?
Oi. O gravador. Boa tarde. Tu comentou antes da parte de algumas especificações da placa, conexão USB 3.0 e tudo mais. Tu saberia dizer qual seria a velocidade de conexão da porta Ethernet dela e das sim. especificações de Wi-Fi e Bluetooth também? Está tudo no site, caninosloucos.org, mas eu posso pegar uma placa. É que a gente foi para a CES, a gente levou 2.000 catálogos, e foi tudo, né? A gente não tem mais catálogo aqui. Mas vamos lá. Ó, isso daqui, pessoal, é só recomendação, tá? Eu posso mudar como quiser. Então eu tenho o módulo. O módulo tem 2 GB de RAM LPDDR3, 16 GB de flash, High Endurance, com controlador eMMC 5.2. Eu estou falando isso porque, para a galera de Linux, a gente escreveu todo esse firmware do zero. Processador de quad-core A9, depois vai vir um A53, consumo máximo 2 watts. Então não tem cooler, ela funciona em condição térmica normal. Bem, aí a placa base. 2 portas USB 2, mas eu posso botar 16. HDMI 1.4, nós estamos indo para 2.0. Ethernet 100, mas a nova, o módulo, Ethernet 1 GB. Interface independente de energia, série de áudio para estéreo. USB 3 com throughput de até 4 e alguma coisa gigabit por segundo. Ou seja, eu posso fazer uma versão supercomputador. Interface LVDS para tela sensível a toque, interface MIP para câmera até 23 megapixels. Interface para controle remoto, para ligar, desligar ar-condicionado, instalar code aqui, virar Media Center. 3 ADCs, 3 amplificadores operacionais de alta precisão para instrumentação de precisão. Tem uma galera colocando EEG para medir coração e tal. O que mais? E interface para o chip de memória. Mas, de novo, caras, eu posso reprojetar essa placa como eu quiser. Isso daqui é só uma instância. Nós vamos, com o tempo, porque tem licença de terceira parte, nós vamos abrir toda essa tecnologia para a comunidade assim que a gente limpar as questões jurídicas. Então, a gente já tem umas 4 ou 5 placas bases em projeto. Bota um receptor de TV digital, estamos botando 2. Coloca 1 GB, estamos botando 1 GB. E coloca um Wi-Fi certificado pela Anatel, LoRa, Sigfox, 4G. Está tudo no roadmap aqui, tá bom? Mas lembre-se, não é um projeto de uma empresa, é um projeto de uma comunidade de desenvolvedores. Então, a gente já chegou num ponto bem avançado. Tem uma pergunta aqui, né? Na verdade, mais um contexto, né? Minha faculdade é a Universidade Federal do Ceará, o campus Quixadá, que ele é um campus temático, são 6 cursos de graduação, o meu é engenharia de software, e lá tem um engenharia de computação, onde o pessoal tem muitos projetos, tanto robistas quanto das disciplinas. Tudo usando o Raspberry Pi, né? Eu sei. Alguns usam Arduino, aí dá confusão, brigam com o professor, enfim. Mas, por exemplo, tem engenharia de computação em Fortaleza e tem engenharia de computação no campus Quixadá e em outra cidade do Ceará. Existe uma diferença das grades, principalmente assim, as grades curriculares, e às vezes acontece, por exemplo, em Fortaleza tem um ciclo básico das próprias engenharias, e Quixadá, por exemplo, não tem, Sobral não tem. E às vezes acontece, por exemplo, você chega num curso ou surge um projeto, às vezes o aluno, às vezes até mesmo avançado no curso, ele não sabe o mínimo de shell script, ele não tem tanta habilidade em programar em C ou em linguagens de baixo nível. E o que acontece? Assim, é mais uma coisa a se atentar, porque eu vejo muita dificuldade do pessoal lá da faculdade, até uma dificuldade minha mesmo, que não sou de engenharia de computação, sou de engenharia de software, mas já iniciei um projeto que envolvia hardware e eu fui desclassificada no programa que tinha no Ceará. Porque eles abordaram sobre a questão, a escalabilidade e a capacidade técnica de vocês. Então, assim, como vocês pensam em treinar ou dar mais capacitação para esses graduandos, né? Essas pessoas, assim, para tentar nivelar o conhecimento delas, para mexer Eu vou responder para você em 2 níveis. O primeiro é que a gente não sabe onde a labradora vai chegar. Então, a gente está configurando a placa
como um PC. Tá? Como um PC. Aqui, eu estou com esse probleminha que o cabo está muito comprido e ela está configurada numa resolução muito alta, então ela não está descendo. Tá? Mas quando a Labrador liga, ela está configurada como desktop, tá? Como um desktop PC. E aí é um shell Debian, você configura a rede, configura o Wi-Fi. Ela vai chegar na casa das pessoas como um PC. Você só vai precisar de um mouse e teclado e um HDMI para ligar na TV. Configurou, você já tem Firefox, já entra na internet, já assiste teu videozinho de YouTube. A gente colocou aquele ambiente open source, como se chama, de edição de texto? O LibreOffice. A gente instalou o LibreOffice, ou seja, a pessoa tem um desktop, como compra um no Ponto Frio. Agora, na hora que a pessoa ir para o site, aí a gente vai precisar de vocês, aí nós vamos conversar com o pessoal da Campus Mobile, tem gente que frequenta aqui há muito tempo, né? Quem está aqui há mais de 5 anos? 3 anos? 2? Então, a gente vai pegar embaixadores, e a nossa ideia, você que está na Federal do Ceará, você que está na Federal do Rio Grande do Sul, a gente vai tentar criar um... quem tem empresa? O que é? Quem tem? Sim. Então, e aí, o nosso medo é distribuir as placas e ficar guardada na gaveta, entendeu? Porque, no final, se vocês estiverem ajudando a gente vai estar ajudando o Brasil, porque a gente não quer... Imagina, tá bom, uma placa dessas custa R$300. Mas se vocês souberem a engenharia que está por trás, custou muito mais do que isso. Determinação, propósito, vontade de fazer no Brasil, acreditar, tal. Então, o nosso medo é ter placa jogada. Outro medo nosso, e olha o cuidado que o pessoal teve para fazer produto, né? Você olha isso daqui, as pessoas... O ministro não entendeu ontem, falou, que empresa você representa? Eu não represento empresa nenhuma, ministro, sou professor da USP. O que você ganha com isso? Nada, propósito de vida. Eu acho que meus alunos têm que trabalhar ganhando dinheiro e exportando tecnologia, e não virando índio em banco, né? E o ministro demorou um tempo para entender que essa era a verdadeira história. E aí o que a gente precisa é montar a comunidade, e não esperem que quando a gente soltar a plaquinha, ela vai estar 100%. Por isso que a professora Roseli falou do beta teste. Vai ter bug, vai ter... Quem que vai consertar? Eu, ele, você, nós, entendeu? É como as outras placas, Arduino e Raspberry Pi. E a gente não quer ser concorrente deles também. O que aconteceu é que quando a gente falou que queria fazer um projeto no Brasil, essas outras placas, uma placa é um projeto da Itália, outra placa é um projeto da Inglaterra. Eles não vão fazer caridade com a gente. A primeira placa é para dar emprego na Itália. A segunda placa é para dar emprego na Inglaterra. Aí, quando eu cheguei, fui falar, eles falaram, boa sorte. Quer dizer, faça você mesmo. A gente fez, entendeu? Mas agora a gente precisa da galera ajudando. Agora, nós da USP, a gente quer que isso dê certo. Vocês têm uma vantagem que vocês podem ainda ganhar dinheiro com isso, né? Que é o plano, que é a ideia. Então, assim, na hora que a gente distribuir as placas, vamos com calma, vamos fazer bug report, trabalhar na comunidade. A gente tem todo o projeto do chip aberto. Então vamos abrir. Não pode por causa de contrato de liability. Mas a gente pode mudar. Tem esse bug. Passa aí para nós. A gente vai lá. O contrato deixou fazer? Tá, então a gente muda, entendeu? Então, essa é mais ou menos a ideia. A gente tem que montar agora a comunidade. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Acho que a gente, infelizmente, esgotou o tempo, mas obrigado, professor Marcelo.